E você consegue ver, por exemplo, como que a J.K. imaginava a varinha do personagem. Então já tem isso, a gente já tem que procurar isso também. Sim. Porque os fãs veem isso, eles sabem disso. Então... Oi? Eita. Lumos, pronto. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bela Russo, eu interpreto a Lily Evans na websérie Marotos Uma História. E bem-vindos a mais uma série de entrevistas do nosso especial Marotos do Papel até a Tela. Aqui a gente entrevista pessoas da equipe para falar mais sobre os bastidores e o processo de fazer Marotos Uma História. E no vídeo de hoje, a gente vai entrevistar o departamento de arte e de figurino. Então, meninas, fiquem à vontade aí para apresentar cada uma de vocês. Bom, eu sou a Clara, eu sou a diretora de arte, eu tenho 29 anos. Eu comecei em Marotos no ano passado, no episódio 2, e eu sou da Lufa Lufa. Já amei. Linda. Eu sou Beatriz, Bia, eu sou formada não, né? Tô me formando em cenografia na FRJ, eu tenho 21 anos. Eu entrei no episódio 2 também, no ano passado, e eu sou da dançarina. Eu esqueci de falar isso. Eu também sou da UFRJ, eu sou formada em figurino e cenografia. Elas eram minhas calouras. Nossa, gente, maravilhosas. Vou começar aqui a fazer umas perguntas para vocês, tá bom? Me contem, como é que foi esse estudo de conceito da arte para a série? Como é que começou isso? Quando eu entrei, a gente tinha um estudo pré-elaborado já pelo Departamento de Direção de Arte antigo, que serviu de base para eu continuar as pesquisas, porque tanto em qualquer coisa artística, qualquer fazer artístico, é muito do nosso olhar também, tem uma coisa muito subjetiva. Então, eu usei aquela base para entender mais ou menos quais as diretrizes que tinham sido combinadas, para poder fazer o meu estudo e conversar com a direção e com o roteiro para a gente encontrar um denominador comum. Mas o que a gente prioriza muito é essa adaptação de entender que é um universo mágico, é um universo de Harry Potter, mas que a gente está fazendo isso no Brasil. Então são outras variáveis, né? A gente não consegue acho que nem é a nossa intenção seguir à risca o que seria essa direção de arte e essa concepção dos filmes originais. A gente usa isso como balizador, mas não é exatamente uma cópia. Então, a gente faz um estudo e a gente elabora a cartela de cores, a gente vê texturas e materiais, a gente linka com o conteúdo do que é o episódio, do que é a cena. Isso que você falou, Clara, já remete à nossa próxima pergunta, que é realmente, né, como que é fazer arte numa série baseada em Harry Potter, né? A gente aqui no Brasil e essa exigência, né, dos fãs, porque os fãs têm os filmes como base, né? Eu acho que a exigência do fã é muito estranho, porque, por exemplo, eu entrei já no segundo episódio e eu já era super fã dos Marotos no primeiro episódio. Então, tipo, eu acompanhei o primeiro, entrei no segundo. Eu acho que é uma muita loucura, porque a gente mesmo, como fã, já tem uma exigência nossa. A gente já quer algo que a gente já pensa no filme na hora, quando a gente já pega a cena, a gente tem que, tipo, não, abaixa aqui, vamos pensar aqui como que vai ser essas coisas. Então, eu acho que a exigência vem da gente também, como fã. Eu acho que isso, na verdade, em qualquer fazer artístico tem isso, de você exigir o que você idealizou e o que você vai colocar no papel e o que você vai colocar na cena. Mas, para além disso, como é uma obra que já existe, já tem um público muito fiel, inclusive a gente, que é muito fã, e então rola uma cobrança da gente não deixar furos, que tem coisas que são baseadas, mas que a gente tem que falar, a gente tem que abordar e tem que ir por esses caminhos, tem que ser muito coerente com o universo. Então, assim,
a gente tem que estar muito atento aos detalhes. A gente não pode deixar passar batido coisas que são muito explícitas nos livros e nos filmes e que a gente vá por outro caminho. Mas a partir daí a gente também tem um cuidado muito grande de ter a nossa própria linguagem, porque é uma produção feita pela gente. Então tem que ter da gente ali também, tem que ter do nosso olhar, tem que ter das nossas experiências e vivências. E, claro, a gente entendendo também o que o público espera e principalmente com que público a gente está falando. Porque tem uma diferença de público de quem era da minha faixa etária, que é a galera que está fazendo os 30 mais hoje em dia, do que a gente viveu de Harry Potter naquela época que saiu, da galera que é da equipe, a maioria, que é uma faixa de 20 a 25 anos, e uma galera mais nova, tipo o meu afilhado, que é da faixa de 15 menos, que está descobrindo Harry Potter agora. São olhares diferentes sobre o tema, olhares diferentes sobre esse universo e expectativas diferentes, né? Então a gente tem que encontrar aí um denominador comum. Não sei se é para não frustrar, mas pelo menos para que a gente consiga agradar todo mundo e que todo mundo fique feliz. Eu acho que a intenção da arte é um pouco isso, né? É você entregar um momento de felicidade, reflexão, etc. Então, a gente entregar um projeto que a galera vai olhar aquilo e ficar super feliz e eufórico, porque eu acho que esse universo e a magia traz muito pra gente, né? Traz um quê de sonho. Nossa, falou muito bem, Clara. Eu concordo exatamente com isso. Próxima pergunta. Como que é, afinal, produzir esses objetos mágicos cênicos, como varinhas, vassouras? Como é que é? Eu particularmente adoro. Porque eu sou o tipo de pessoa, é uma coisa que a gente fala muito na arte. Eu acho que o props é muito difícil de você fazer, porque dá muito trabalho, é muita coisa. Ainda mais, como a Clara falou, de uma coisa que já tem expectativa, já tem lá. Porque, tipo, quem tem dinheiro vai lá na Disney, compra varinha, tá vendo a varinha lá. Como tem gente aqui que já tem a varinha. Então, você fazer alguma coisa de lá eu acho que ao mesmo tempo é super genial e tem uma expectativa muito grande de você estar pegando alguma coisa e transformar. E eu adoro props, eu acho assim, sensacional. Você pegar, tipo, um pedaço de papel e no final, quando você vê, se transforma numa varinha do Dumbledore. Você olha pra lá e fala, cara, eu que fiz. Assim, eu adoro. A gente tem isso na equipe porque a maioria não, acho que todo mundo na equipe é viciado em props. Se a gente pudesse dividir, colocar todo mundo pra fazer props, é todo mundo enlouquecido pra fazer. Então, gente, explica o que é props. Explica aí. São objetos de cena. Pronto. Então, vamos supor, quando a gente chama de dressar o espaço. Por exemplo, a gravação que a gente fez na Serra, que a gente mudou completamente, aquilo é dressar o espaço. Então, quando a gente dressa o espaço, você coloca objetos de cena, de decoração, e alguns objetos eles vão ser usados pelos atores em cena. Por exemplo, uma caneca. Então, isso é um prop. É um objeto de cena que vai ser utilizado em cena. Ele está no roteiro, ele é um instrumento para contar aquela história. E existem objetos de cena que são só decorativos, são só para compor aquele ambiente. Então, o prop é assim. É que além disso, da questão da gente já ter alguns objetos que já existem, tem o desafio também da gente reler esses objetos. Porque, às vezes, já é a varinha de fulano de tal. Mas a gente fica naquilo, cara, mas como é que essa varinha pode ter uma coisa mais ligada a esse personagem nessa série? E tem a diferença entre o personagem que seria a história dele no filme, do que foi citado dele e o que a gente está colocando. Então assim, também tem esse estudo do personagem, né? Isso, é uma pesquisa muito intensa de estudo do personagem, que isso conversa muito com a arte e o figurino, eles se fundem nisso. Porque o departamento de arte e figurino é o departamento de você conseguir elaborar a história, né? Então, o figurino é muito um estudo de se compor quem é aquele personagem. E a arte é muito um estudo de se compor como é essa cena, o que é esse ambiente. Entendi. Então, esse ambiente também vai
levar em conta a interação entre os personagens, entre o personagem e a história. Então tem que ter um estudo muito minucioso disso para que a gente faça uma coisa muito certeira. Até porque a gente também não é uma superprodução, então a gente não pode ter falha nesse sentido. A gente tem que produzir uma coisa que é certeira. A gente não pode errar e depois ter que fazer. Entendi, não tem esse luxo, né? Uhum. Não. E eu acho que também a arte, ela dá aquele quê no espaço, sabe? Dá mesmo o dono do lugar, não, o personagem que é o dono do lugar não está lá, é aquele momento que a pessoa que está assistindo vai olhar e vai saber, não, o dono desse quarto é fulano de tal. Mesmo você não estando lá. Eu acho que é essa coisa de um quê de mágica que tem isso, é o peso de você olhar e falar, não, tá tudo ligado com a personalidade, como que tá arrumado, se tá bagunçado, a bagunça é proporcional, é do personagem, como que é, então eu acho que a arte ainda tem isso, então, você na hora de você fazer um props, ainda você tem que pensar em tudo nisso, como é a personalidade do personagem, e eu acho que com varinha, vassoura principalmente, é muito, assim, diferente, porque você entra no Pottermore e você consegue ver, por exemplo, como que a J.K. imaginava a varinha do personagem. Então já tem isso, a gente já tem que procurar isso também. Sim. Porque os fãs veem isso, eles sabem disso. Já tem uma expectativa ali também, não é do zero. Como pro elenco é uma expectativa de comprar um personagem que já existe, já foi citado, e já existe uma história prévia, os outros departamentos, principalmente arte e figurino, tem essa função também, né, de entender esse universo e ajudar vocês a compor isso. Então que caderno a usaria, que bolsa usaria, Sim, por que a blusa dela tem que ser com essa bolsa e não com a outra? Por que se aparecer o dormitório, a cama dela, a gente olha e fala, não, aquela ali aquele canto é o cantinho da Lily, aquele cantinho é o cantinho do Tiago. Então, acho que tem muito disso que a Bia falou, de você dar vida para o espaço, né? Além da identidade, você tornar aquilo vivo. Ai, adorei não isso. Não ser meramente um espaço decorativo. Sim, a gente pensa até eu lembro quando a gente estava fazendo a carta da Lily, que ela fez, a gente pensou até na letra. Olha só, gente! E aquela carta tá linda. A gente pensou, como que seria aquela letra? Como que seria a letra do personagem? Seria arrumada? Seria bagunçada? Seria algo corrido? Como que aconteceria? Tal. Também isso de dar vida ao espaço. Real. Lindíssimo. E como é que funciona a divisão do trabalho dentro aí da equipe? Então, na direção sou eu e a Flora é minha co-diretora. Então, eu troco muita linha com a Flora do que a gente vai organizar. Flora Martins. Que legal! Flora é maravilhosa, que a Flora é minha co-diretora. Ela é minha platô. A Flora é tudo na... Tudo mesmo. E a gente já é tudo. Eu e Flora fala que a gente é boy de set, que a gente chama pessoas que são pau pra toda obra em set. Então a gente tá desde elaborando qual vai ser a pauta do Profeta Diário, até a gente tá carregando peso no set, porque a gente precisa transportar a coisa de um lado pro outro. Mas o que a gente procura fazer geralmente é entender também como cada assistente se sente confortável em trabalhar dentro desse setor. Porque tem gente que fica mais confortável em fazer set, que tem mais familiaridade. Tem gente que tem mais familiaridade em mais trabalhar nos conceitos, em elaborar como isso vai ser feito. Tem gente que é mais de botar a mão mãos à obra, de ir lá fazer arte-ataque, sentar, fazer prop. E a gente tem que entender como é que é a demanda de cada um, né? E, além disso, também, uma coisa que eu sempre tento propor no nosso setor é de desafio. Então, quem não tem familiaridade com set, em algum momento vai fazer set comigo, para que essa pessoa também tenha essa experiência e ela também comece a entender um pouco mais, porque dentro da arte a gente flutua muito entre os cargos e entre os setores. Eu, teoricamente, sou figurinista, mas aconteceu na minha vida profissional em virar diretora de arte também. Então, já aconteceu de trabalhar com produção. A gente tem que saber um pouco de cada setor para que a gente consiga sempre flutuar e diversificar nosso trabalho também. Então, atualmente, eu de diretora, a
Flora de co-diretora, a Joana e a Bia são minha primeira e segunda assistente de arte, e as outras meninas são as assistentes de arte. A primeira e segunda assistente de arte a gente nomeia porque são as pessoas que geralmente vão estar no set com a gente. Então, a maioria dos sets estão comigo, Joana e Bia. Mas, eventualmente, se eu não puder ir num set, a Joana, que é minha primeira assistente, ela me cobre. Ela e Bia vão estar comandando esse set e alguma das outras meninas vão fazer a função delas. Então, isso existe um cargo pré-definido, mas, ao mesmo tempo, é meio uma dança das cadeiras, que a gente também vai fazendo novas testagens para a gente vendo como é que isso vai funcionando e tornando o setor também mais dinâmico, né? Eu acho que as divisões são bem, principalmente porque 3 de nós, a gente já se conhece, a gente entrou junto, então eu acho que tem uma coisa muito mais fácil de se conversar, principalmente, por exemplo, no Props. Na verdade, somos 4 que a gente estuda juntos, somos 4. 4 de nós estudam juntos. Então, por exemplo, Vanessa, você e Joana. Isso aí, nós 4, a gente já tem, por exemplo, Props, já aconteceu da gente na faculdade se juntar nós 4 para fazer o Props, porque era mais fácil, mais dinâmico e muito mais rápido. Então eu acho que essa divisão é muito certinha e a gente tem uma diversidade muito grande na equipe, que tipo assim, um monte de gente gosta de fazer sexo. Eu acho que todo mundo gosta de fazer props, então eu acho que fica uma coisa muito legal, dinâmica, e dá pra conversar de tudo. Na hora de sentar também pra gente ler o roteiro, fazer tudo. Então, eu acho que é um companheirismo muito grande. Mas se vocês fossem escolher, assim, uma engraçado, função... porque... Qual a favorita, é muito assim, difícil, de vocês? eu ia falar sobre isso agora. Tá. Porque a gente estava falando isso na última reunião e todas as meninas escolheram props. E todas escolheram... E acho que 3 escolheram 7. Eu, Joana... Na verdade, a parte que eu mais gosto é a preparação. Eu gosto do conceito, de criar o conceito. Eu gosto de estar em ensaio, eu gosto de ver como é que o ator está usando esse espaço, para entender o que eu vou preencher desse espaço. Na verdade, não é que eu não gosto de set e eu não gosto de props, mas eu acho que a preparação... É porque eu sou do teatro também, eu vim do teatro e acabei me fazendo no audiovisual. Mas o teatro, a gente tem muita vivência de estar ali fazendo ensaio e entendendo, compondo personagem junto, compondo espaço junto. Então, o que eu mais gosto é a preparação. Mas o set também é uma coisa que me movimenta. Eu gosto bastante de fazer set. Mas, assim, eu acho que o unânime na equipe é props. Eu acho que as minhas 5 assistentes amam fazer prop. Todo mundo é enlouquecido do prop. Entendi. Mas é legal, essa questão aí de vocês serem dinâmicas, né, e mudarem e tal, é até bom também para a própria pessoa se conhecer, né? Ah, esse aqui realmente não gosto, ou esse aqui, poxa, eu tenho aptidão para isso, olha que legal, nunca ia imaginar, né? Então também é para o autodesenvolvimento, né, do profissional. Gente, deixa eu passar aqui para a próxima pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, vocês acham que uma arte precisa ficar pronta? Tipo, assim, vamos gravar tal cena semana que vem. Em quanto tempo, assim, vocês acham que demora esse processo? Eu sei que depende, óbvio, né, do próprio, da cena e tal. Mas como que vocês diriam, assim, que vocês se organizam? Isso depende muito também da locação. O que acontece? O que a gente procura com os produtores de locação é como a gente tem pouca verba, a gente tenta achar espaços que já tenham um pouco dessa história ali dentro, ou que a gente possa adaptar com maior facilidade. Porque a gente não pode ter um set muito longo. Então, exato. eu não posso ter 3, 4 horas para montar uma cena. Então, a gente tenta montar um espaço no dia de, no máximo, 1 hora de montagem. E, anteriormente, com a quarentena, a gente está tendo mais tempo para fazer as cenas, né? Porque a gente está de molho. Então, a gente está tendo mais tempo para fazer o que a gente chama de pré-produção, que é tudo que precisa estar pronto para o dia da gravação. Então, legal. A gente vai precisar montar, vamos supor, uma sala de aula de transfiguração. Então, o que eu vou precisar nessa cena? Então, tudo isso tem que estar pronto, no mínimo, 1 semana antes. Porque se acontecer qualquer imprevisto, a gente tem que ter um tempo de conseguir resolver.
Às vezes isso não acontece, porque todo mundo tem uma correria enorme. Mas o ideal é isso. E durante a gravação, eu tento montar sets que a gente faça no máximo, assim, set muito pesado em 1 hora. Porque a gente não consegue, geralmente, prazos muito longos dentro dos espaços, né, que a gente vai gravar. Então, eu não posso pegar, tá numa locação que eu vou precisar 2, 3 horas para montar um set. Eu não posso pensar em estruturas que eu precise levantar um cenário do zero, porque a gente não vai ter esse tempo de pré-produção. Então, em Marotos, isso acaba sendo uma coisa mais reduzida. E aí, só para aproveitar que a próxima pergunta já é essa questão do dinheiro, né? Todo mundo sabe que Marotos não é um projeto com fins lucrativos, então nosso orçamento é bem, baixinho, digamos assim. Então, e aí, vocês sentem dificuldade para montar essas artes, principalmente do universo de Harry Potter, com o orçamento que a gente tem? Vocês acham que fica mais difícil mesmo? Trabalha a criatividade, né, questão. Gente? Eu já trabalho com muito projeto, a gente chama de BO, que é baixo orçamento. Eu trabalho com muito BO. Mas tá num universo mágico, e um universo mágico que já existe é um desafio maior. Porque óbvio que a gente tem que usar a criatividade, mas nem toda solução que seria num projeto que é autoral, que é do zero, eu posso adotar. Então, assim, a gente tem que ver... Eu faço uma escala de prioridades dentro do meu orçamento, do que eu falo, cara, não, isso aqui a gente precisa dedicar muito, porque isso aqui precisa estar muito, muito alinhado com o que é o universo, até porque é uma questão que eu acho que eu vejo por escala do que eu, como espectadora, e o que eu acho que os fãs, os espectadores vão ver daquilo ali e vão confrontar. Então eu falo, cara, não, minha escala de prioridade vamos supor, eu tenho um profeta diário para fazer e uma bolsa que nunca apareceu. Então, tipo assim, minha dedicação financeira é para uma coisa que a galera já conhece. Então, eu preciso que aquilo dali esteja, tipo, muito bom. E as outras coisas vão estar ótimas. Então, a gente vai fazendo uma escala, né? Mas é importante, a gente sabe que é um projeto que a gente tem uma dificuldade, porque a gente não tem como captar recurso. E captar recurso é o que movimenta hoje em dia o setor de audiovisual brasileiro. Quando a gente não tem patrocínio, a gente capta recurso de outras formas, vaquinha e etc. Coisas que a gente fica limitado a fazer em Marotos. Mas a gente tem uma equipe ótima de produção e que a gente tenta resolver essa situação, né? Contornar isso. Então, assim, é um desafio muito grande, porque não é um projeto com baixo orçamento qualquer. É um projeto com baixo orçamento que tá no imaginário popular de pelo menos 3 gerações. Eu acho que, de novo, né, a gente os fãs já têm uma base. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma coisa relacionada aos Malfoy, o pessoal já sabe o quanto o Malfoy é rico. Todo mundo já tem uma noção, porque já foi visto o quanto eles são ricos. Então a gente tem que pensar, tipo assim, eles são ricos, mas a gente não é. Então, como que a gente tem que dar esse momento um dinheiro pouco e fazer parecer que tem muito? Como vamos fazer isso? Então tipo tudo isso. Por exemplo, todo mundo já sabe como é a sala do Slughorn, tipo assim, é lotada de coisa. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que trabalhar nisso. Como que vamos fazer? Como que vai? Então ainda tem essas coisas pra gente pensar também. Sim, entendi. É uma polêmica, porque assim, Sonserina é uma pedra no meu sapato. E minha equipe inteira de arte seja Sonserina. Somos demais, a gente gosta do que é bom, né? É uma coisa, quando vem cenas tipo assim, não sei o que, Malfoy, as meninas sabem que na leitura, cara, não acredito, por que tá fazendo isso? Uhum. Porque é uma coisa que já tá muito estruturada no imaginário popular de quem é fã. Então, tipo assim, todo o fã já sabe, os fãs já sabem como é que é, eles já têm uma expectativa muito alta de que é uma ostentação. Aí a gente fica, nossa, como é que ostentar com R$2? Como é que a gente vai fazer isso hoje? Sim, imagino, meninas. E aí, como que é montar um cenário no momento do set, afinal? Que nem a gente já tava falando, mas vocês têm alguma história, assim, de que
É o que a gente falou, né? Montar durante a gravação é aquele imprevisto atrás de imprevisto que tem que solucionar naquela hora. É aquele estresse. E como que é? Vocês têm aí alguma coisa pra contar? Outro terror da gente foi o da biblioteca, que chegou lá e tinha uma parede branca imensa, justamente para onde a gente queria gravar. Eu cheguei e falei, gente, não, na biblioteca, a parte de cima do teto lá, o pé direito é duplo, então, tipo, é muito alto. Só que a parede era branca, toda branca. E quando a gente abriu câmera, tipo assim, na visita de set, eu falei, gente, ok. Só que quando a gente abriu câmera, pegava todo o teto branco. E assim, parede branca é o terror da pós e é o terror da arte. Então, quando a gente abriu câmera, eu falei, Mari, não, sei lá, pega o pé deles, pega o corpo inteiro, a gente precisa dar um jeito. Porque senão ficava, tipo assim, você e Juan aqui assim, e aqui em cima um teto branco imenso. Eu falei, gente, tá tipo um céu acima deles. É outra coisa terrível, terrível. É parede branca. As pessoas deviam abolir parede branca de lugar que a gente faz locação. O lugar que eu falei ela que foi a do escritório do Dumbledore. E eu lembro disso, porque, por exemplo, eu fui sozinha e foi minha primeira vez sozinha, sem ninguém, só eu de arte. E eu lembro que, tipo assim, eu fui e tinham algumas imagens, mas a gente não tinha todas e várias. Aí quando a gente chegou lá, eu lembro que, tipo, eu olhei e falei, cara, a gente precisa de mais livro, porque os livros que a gente usava na biblioteca a gente não conseguiu pegar. Então a gente tava, tipo, a gente precisa usar mais livro, eu preciso usar mais livro. Aí a gente teve que correr pra pedir pra usar os livros de lá. Só que tem uma coisa, os livros de lá são muito antigos, então você tem que manusear com luvas. Então, era eu arrumando a mesa, olhando pros atores, falando assim, não respira perto, segura assim, ó. Porque, tipo, qualquer coisinha pode dar uma coisa errada com o livro, né? Então, imagina só o problema. Então, era eu andando, quando acabava a gravação, cortava, eu já falava, tipo assim, sai, deixa espaço. E já era, tipo, eu tava... Deixa o livro respirar. Exatamente, era, deixa o livro respirar. Deixa. Aí o pessoal ria tanto, porque a cada minuto que alguém parava, tipo, a mão tocava perto do livro, eu já tava assim, do lado de fora da câmera. Ai, meu Deus. Meu coração. Foi assim, responsabilidade, né, também. Tem isso com a locação, né? Eu tenho um costume, que é o que a gente fala muito no teatro, né? Que na estreia é sempre que dá tudo errado, entende? É quando vai dar tudo errado. Então no set eu nunca penso assim, vai dar tudo certo. Eu penso, vai dar alguma coisa que eu vou ter que revelar, vai. Então vamos lá. Exatamente. Então a gente já vai pensando em tudo, que, tipo, tudo que pode dar errado. A gente já vai preparada pra tudo que já pode dar errado. E o universo sempre consegue surpreender, né? Fazendo uma coisa que a gente não pensou. A gente não pensou. Vai lá e coloca. Imagino. Meninas, então agora a gente chegou na parte que a equipe selecionou 2 perguntas de fãs, tá? Pra vocês. E eu vou perguntar aqui. A @rosane.dso perguntou: quais objetos são ou foram mais difíceis de trazer pra série? Eu acho que as varinhas têm uma dedicação, né? Eu acho que as varinhas, certas coisas que na própria, tipo, Harry Potter tem aquele brilho, sabe? Por exemplo, tem um ovo, eu esqueci o nome da bendita sala do Slogan. Os ovos de cristal. Isso! Pior que a varinha. Porque tem todo um brilho, tem a mágica que o ovo não é um ovo normal, sabe? Então a gente tem que pensar, tipo, como é que a gente vai fazer isso brilhar? Como que a gente vai botar o dourado aqui? Como que vai parecer ouro? Como que... Então, tipo... Essa pra mim foi, tipo, que a gente passou um bom tempo pensando em como que a gente ia fazer isso. Ó, gente, próxima pergunta aqui é da @alineana_, que ela perguntou: o mapa do Maroto é feito por vocês ou alguém já tinha antes? Então, o mapa do Maroto, quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu perguntei. Foi, tipo assim, minha primeira reunião com as meninas, eu falei, a gente já tem o mapa do Maroto? E a gente já tinha o mapa do Maroto, porque alguém da equipe, que é colecionador de objetos de Harry Potter, tinha o mapa do Maroto. Mas a gente tem vários mapas do Maroto, porque eu também tenho o mapa do Maroto, meu afilhado tem o mapa do Maroto também, que ele empresta, então, tipo assim, a gente tem acho que uns 4 mapas do Maroto aí. Mas já pensei em fazer também, já pensei em fazer mais um, que eu falei assim, gente, é bom a gente ter um mapa do Maroto em cada canto da cidade,
que qualquer emergência a gente tem um mapa do Maroto aqui. É engraçado isso, porque é uma curiosidade que todo mundo tem quando eu falo de Maroto. Eu não falo assim, vocês que fizeram o mapa do Maroto ou vocês já tinham o mapa do Maroto de outro lugar? Então, gente, pra gente finalizar aqui, só 2 perguntinhas. Afinal, o que Marotos significa pra vocês e o que Marotos Uma História trouxe pra vida de vocês? Eu acho que, assim, o Marotos, a história Marotos em si, não a série, assim, eu sou muito apaixonada, porque eu acho que é tão contraditório algumas coisas que eu fico vendo, tipo assim, os mocinhos não tendo histórias por trás e a gente não saber a história real, sabe, tipo, a gente não viu do que aconteceu. Então eu acho que, tipo, eu gosto muito disso. E o Marotos Uma História, assim, pra mim, eu sou apaixonada completamente. Primeiro porque a minha vontade total de trabalhar no audiovisual. E o Marotos Uma História é meu primeiro trabalho no audiovisual. E pra mim, tipo assim, é sensacional, porque eu tô trabalhando numa coisa que eu gosto, fazendo de uma série que eu gosto, porque, tipo, eu sou apaixonada por Harry Potter e eu sou apaixonada pelos Marotos, assim, total, tanto que eu lembro que tem uma história que eu sou chamada de fã pela Natália, Juan e a Luciana, porque eu conheci elas no Bienal, quando elas foram fazer. E, tipo, em vez de me apresentar como oi, eu sou a nova assistente de artes, eu me apresentei como oi, eu sou super fã dos Marotos. Foi, e, tipo, eu só lembrei de contar quando a Luciana foi ligar pra Natália e falou, tipo assim, não, porque eu tô aqui com nossos fãs, e a Natália falou, não, elas são assistente de artes. Eu falei, não, mas eu sou fã. Então, tipo, Marotos Uma História pra mim tá se tornando tudo. Assim, um amor pra mim, uma paixão verdadeira. Marotos tem muito disso, né? A gente encontra pessoas aleatórias e fala assim, não, porque não sei o que é Marotos. E fala assim, eu faço Marotos também. E a gente conhece pessoas que fazem Marotos. Ou, eu já participei, ou eu fiz não sei o que. É verdade, gente. Marotos virou uma rede. Impressionante. É uma rede de acolhimento Marotos. Mas é isso. Marotos é muito uma família, né? E Marotos eu acho que é uma coisa tão constante entre a gente de ser uma família, ser um projeto que todo mundo faz com muito amor, que a gente tem essa resposta dos fãs, porque assim, eu já trabalhei em muita coisa, mas eu acho que os melhores fãs que eu já vi de qualquer produção são os fãs de Marotos, e assim, é surreal. Eu vejo umas coisas, mas gente, quando eu paro pra olhar e tipo, o engajamento da galera, o comprometimento dos fãs com a série. E assim, a gente já é uma família, já é muito, muito comprometido com a série. Mas ver esse retorno é um combustível pra gente, assim, absurdo. É uma injeção de gás que a gente fica, cara, não, é isso aí, tipo. Os fãs de Marotos são muito parte dessa família toda que Marotos é mesmo. Acho que a gente é muito abençoado de ter uma galera tão, tão comprometida e engajada com a gente. É surreal, assim. Eu trabalhei muita coisa, mas é uma produção que eu faço com muito amor, porque eu acho que todo mundo coloca muito carinho e dedicação no projeto. E isso é muito bonito de ver dentro da arte. Não é em todo lugar que isso acontece, nem em toda produção. Então, eu gosto muito, os fãs também, eu acho muito sensacional, porque eu gosto, eu sempre assisto, quando eu vou assistir, eu vejo os comentários, né? E os comentários, às vezes, eles notam coisas que estão lá no fundo, e eles estão notando, e tipo, isso dá um orgulho, sabe? Sim, eu gosto bastante do fato de que, cara, eles estão notando tudo, eles realmente estão gostando ao ponto de notar tudo. Tanto que quando a gente faz, por exemplo, o Profeta Diário, a gente pensa realmente nas matérias, que a gente pensando aqui, com certeza um fã vai ver isso aqui e vai ler. Com certeza ele vai ler e vai associar em alguma data alguma coisa. Então, tipo, eu acho que isso dá um gás, uma animação tão grande e a gente se sente tão acolhido, sabe? É uma coisa, tipo, é um orgulho muito grande que, assim, mal cabe no peito. Sim, a gente pensa muito nisso na arte, em produzir conteúdos e easter eggs que sejam pertinentes para os fãs. O Profeta Diário é um exemplo. É uma coisa que eu sempre penso muito com a Flora, de que os fãs entendam, que os fãs também seja alguma coisa. A gente introduzir uma novidade para os fãs, fazer de repente uma associação com algum contexto que a gente tem atual.
e esse universo mágico que eles não tenham tido acesso ainda. Então, assim, saber que tem alguém ali que vai assistir aquilo e vai olhar aquele detalhe mínimo e prestar atenção naquilo, dá uma força da gente ficar muito em cada detalhe. Porque a gente pensa, cara, nada pode passar batido, porque Marotos não passa batido nada. Então, assim, a gente tem uma força pra gente fazer a coisa mais gostosa possível, a gente faz. Então, o pessoal lembrar, né, que exatamente tudo é pensado, tudo tem detalhe. Então, nada que, isso aqui, será que eles pensaram nisso? Pensaram nisso, tá? Então, nada tá ali jogado, de verdade. Isso eu vejo e as meninas estão só enfatizando e estamos conhecendo aqui o trabalho incrível que elas estão fazendo. Tudo que a galera pensa, será que eles pensaram nisso? Ou que isso foi acidental? Realmente tudo foi pensado. Sim. Acho que a pré-produção de Marotos é tão grande por causa disso, porque a gente tá pensando em cada detalhezinho. Legal, meninas. Então, deem aí alguma dica para quem se interessa por essa área de arte. Quem tá querendo, talvez, começar, né, trabalhar com isso. O que vocês falariam? Olha, dentro do contexto que a gente vive, acho que de sociedade de país, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que ter é uma força de vontade e amor muito grande pelo fazer artístico. E principalmente saber se frustrar. Porque a gente tem muita diversidade nesse meio. Não só na nossa produção, que é independente e tem pouco recurso, mas o que eu vejo dentro do meu trabalho, tanto no teatro, quanto no audiovisual, quanto no cinema, é que às vezes a gente tem muita vontade e planeja muito uma coisa e nem sempre aquilo é possível, porque a gente tem muitas variáveis contra a gente. A gente tem um desmonte cultural muito, muito intenso no país em curso. E eu arrisco dizer que até em escala global a gente tem um desmonte cultural muito grande. Então, saber persistir é muito importante, muito. Porque eu acho que a cultura é realmente uma resistência que a gente tem. Nem tudo que a gente planeja a gente vai conseguir fazer, mas a gente está sempre conseguindo elaborar tecnologias. Quando eu falo tecnologia, não só a tecnologia que eu digo tipo um aparelho, uma coisa eletrônica, mas tecnologias emocionais também, de fazer aquilo acontecer e de levar aquilo para mais gente possível. Então, acho que uma dica que eu dou é ser muito firme e persistente em relação a isso, porque é um canal de comunicação entre subjetividades muito grande. Eu acho que eu daria, eu acho que foi uma coisa que eu falei muito pra mim, dar a cara a tapa, assim, de correr atrás, realmente, e saber cair e levantar. Assim, porque eu lembro que quando abriu as coisas pra ir entrar no Marotos, eu lembro que na hora eu falei, assim, cara, eu não vou nem me candidatar, porque, assim, eu nunca fiz nada. O máximo que eu trabalhei foi na ópera da UFRJ, e por que eles vão me botar nisso? Por que eles vão me chamar? Sendo que aí depois eu parei e falei, cara, mas se eu não tentar, como que eu vou entrar nessa área? Como que eu vou? Então foi uma coisa que eu falei, assim, tá, a gente tem que bater, mostrar a cara, levantar. E foi uma coisa que, eu na hora que eu enviei, assim, vambora. Se errar, perca deles. Eu tô, tá ótimo. Eu tô muito pensar nisso. Muito de, assim, vamos indo, vamos bater porta, vamos entregar currículo, vamos mostrar. Até porque eu acho que, quando a gente gosta, porque eu sou apaixonada nessa área, assim, eu quero fazer isso. Não tem outra coisa. É isso pra mim. Então, eu acho que quando a pessoa sente isso, ela tem que ir, vai, uma hora vai dar certo, vai. Legal, gente. Eu acho que é muito mais sobre processo do que sobre vitória. Porque a gente tem muito percalços e não do que sim. Então, assim, nem sempre as coisas dão certo e essa persistência que a Bia falou é muito importante, porque o que vai te formar enquanto artista foi o seu processo e não exatamente o que você colocou de projeto final na tela ou no palco. Então, o que forma o seu eu artista
artístico é muito processo. Então, acho que é muito sobre isso. Tem que aprender. A gente aprende mais com não do que com sim. A gente aprende mais caindo do que ganhando. Então, mesmo eu odiando isso, mas, tipo, eu acho que é isso. Então, eu acho que a gente tem que aprender isso. Né? Isso, e é uma coisa que a gente tem que ver que, por exemplo, eu aprendi muito isso, que a gente sempre pensa assim, cara, eu tô muito velha pra começar nisso. O tempo tá passando e eu não tô fazendo nada. Eu acho que a gente tem que parar e pensar, tipo assim, não, calma, vamos, cada um tem seu tempo, o tempo tem o tempo e nunca é tarde demais. Então vamos e vamos tentar, vamos continuar. O mercado tá aí, a gente tem que tentar continuar batendo. E, tipo, é normal, a gente vai começar do zero mesmo. Queria eu estar começando a trabalhar lá em Hollywood, sabe? Queria, mas a gente tem que começar, a gente tem que ter a nossa base antes de chegar no topo. Sim. Tem um ditado africano que fala que andar devagar também é andar. Então, a gente aprender muito com o nosso processo, que cada um tem um ritmo mesmo. Então, é muito sobre se respeitar também. Sim. Né? Bom, gente, acho que a gente chega ao fim. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por estarem lutando com tanto amor por Marotos Uma História. A arte realmente é um dos elementos mais importantes, né, para trazer o fã para a realidade do projeto, e no nosso caso, né, para trazer o fã, para trazer esse mundo bruxo inglês para o Rio de Janeiro, né, que não é fácil. E sério, o trabalho de vocês é admirável, a gente percebe, até pelos episódios de Marotos, como, cara, cada detalhezinho existe ali. E então, de verdade, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês, viu? Eles são admiráveis. Obrigada. Então, pessoal, só pra lembrar, a gente acabou de entrevistar aqui a equipe linda de arte. Daqui a pouco a gente vai entrevistar a de figurino. Continuem acompanhando que vão ter mais vídeos. Se vocês tiverem dúvidas, mais outro tipo de dúvida para a equipe de arte também, comenta aqui no vídeo que depois eles vão dar uma lida e, enfim, a gente arranja um lugar para estar respondendo. Pessoal, acho que é isso. A gente encerra por aqui, tá bom? Tchau. Então, Obrigada, mal feito, pessoal. Tchau. Tchau, Nox. beijo.